De Deus, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas. Já vocês vão ficar muito tempo sentados, vamos ficar de pé um pouquinho, a gente lê a palavra, depois vocês vão ter tempo à vontade aí, para ficar sentados. Palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, leremos do verso 23 ao verso 26. Lucas 9, do verso 23 ao verso 26. Diz assim a palavra de Deus: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita ao homem rangear ao mundo todo, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela palavra do Senhor e pedimos ao Senhor, meu Deus, a tua intervenção nas nossas vidas nessa noite. Pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, pode convencer o homem, ele precisa mudar. E todas as vezes a palavra do Senhor é lida, o Senhor nos instrui. O Espírito Santo do Senhor fala conosco. É isso que nós seremos nessa noite. E o Senhor fale conosco de uma forma, meu Deus, é começar da minha vida. Tudo ele precisar ser mudado e possamos mudar para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto, o título do meu está aqui, ó, como um dever, cada um tem o dever de levar a sua cruz. Jesus, ele está exortando o povo, uma multidão, e andava com eles, para segui-lo. O preço para ser um seguidor de Jesus. Hoje seguidor tá na moda, a gente seguidor de várias redes sociais, de Instagram, de Face, e às vezes a gente começa a seguir uma pessoa e de repente para de seguir, não existe às vezes nenhum compromisso, mas Jesus, através desse texto, ele fala para mim e para você, existe um preço, nós cristãos, existe um preço para nós sermos um seguidor de Jesus. É o título da nossa mensagem nessa noite. O preço para ser um seguidor de Jesus. Ele não se disponha a arrear a sua cruz, e esse texto está dizendo, Jesus está falando para a multidão, e ele não se disponha a arrear a sua cruz, não usará a coroa prometida. A religião não nos custa nada. Jesus está dizendo, olha, não tem nenhum valor. Existe um preço a ser pago por mim e por você, para nós sermos seguidores de Jesus. E a grande intenção desse texto está em encontrar prazer nesse mundo à parte de Deus, ou encontrar neste mundo Deus e nosso prazer nele. Jesus está dizendo, nós estamos no mundo, e nós podemos encontrar em Deus o prazer que nós precisamos para viver uma vida boa, uma vida feliz aqui nesse mundo. Esse texto nos alerta para isso. E Jesus sabia, e a multidão que estava caminhando ali, atrás dele, muitos deles vinham por causa dos milagres de Jesus e dos prazeres terrenos, mas sem disposição para trilhar o caminho da renúncia ou de pagar o preço do discipulado. Porque Jesus, meu irmão, ele não somente abraça o caminho da cruz, mas ele exige e os seus seguidores façam o mesmo. Ele exige e os seguidores de Jesus também arreem a sua cruz. Levem a sua cruz. E nós vamos falar um pouco sobre o que é essa cruz. E várias foram tentativas para afastar Jesus da cruz. Lembra que o diabo levou Jesus para o deserto
e lá tentou Jesus de tudo é jeito. Depois Jesus entrando em Jerusalém, os homens vieram, a multidão querendo proclamar Jesus como rei. Depois Pedro tenta reprovar Jesus. Foram várias tentativas para afastar Jesus da cruz. Porque o diabo sabia que na cruz do Calvário ele pagaria pelos nossos pecados. E é pela morte e pela ressurreição dele na cruz que nós temos hoje condição de, através de Jesus, ir para o céu. Tendo afirmado todos os requisitos necessários de Deus para o Messias, Jesus declara agora as exigências de Deus para o discípulo. As exigências de Deus para o discípulo. Jesus exige dos seus seguidores espírito de renúncia e sacrifício. Jesus nunca tratou de subornar ninguém para poder segui-lo, dizendo que o caminho era fácil, muito pelo contrário. Nós lemos um texto onde ele diz, negue-se a si mesmo. Jesus disse que o caminho para segui-lo seria um caminho estreito, um caminho difícil, mas necessário. O discípulo não é apenas uma elite, não é apenas para uma elite espiritual, mas para todos quanto quiserem seguir a Jesus. E Jesus chama a si a multidão para fazer uma exortação. Porque, aliás, era para todos uma questão de vida ou morte. Vida eterna em oposição à morte eterna. Então Jesus viu a necessidade de chamar os discípulos, chamar a multidão e dizer, olha, existe um preço para me seguir. Não é como você entrar em uma rede social e você seguir uma pessoa por seguir, não. Jesus está dizendo, existe um preço para você me seguir. Porque Jesus só tem uma espécie de seguidor, discípulos. Uma espécie de seguidor, discípulos, e não admiradores. Às vezes as igrejas estão cheias de admiradores de Jesus, mas vazias, ou quase vazias, de discípulos de Cristo. E é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa noite. O preço para ser um seguidor. E nós vimos que o seguidor é o discípulo. O preço para ser um discípulo, o preço para ser um seguidor. Vimos aqui no versículo 26, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu iria tirar o primeiro ponto dessa mensagem. E o discípulo conhece o preço do discipulado. O discípulo de Jesus, ele conhece o preço do discipulado. E no verso 23, do início, ele diz, se alguém ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que o discipulado é um convite pessoal. O discipulado é um convite pessoal. Jesus começa uma chamada condicional, se alguém mas o chamado é pessoal. Jesus começa chamando a todos individualmente, embora ele faça uma chamada coletiva, ele não invade a oração de ninguém, porque a soberania de Deus não violenta a vontade humana. Jesus não arromba a porta de ninguém. Jesus não entra arrombando a minha porta e a sua porta. E Jesus citou no seu ministério aqui na terra 4 tipos de ouvintes. E eu e você nos identificasse qual tipo de ouvintes que nós somos nessa noite. Ouvintes da palavra de Deus. Ele identificou os endurecidos, os superficiais, os ocupados e os receptivos. Qual discípulo você tem sido? Qual seguidor? O receptivo? Abra seu ouvido e fala assim, Deus, fala comigo. Eu estou receptivo a ouvir a voz do Senhor nessa noite. Porque muitos, meu irmão, vêm na igreja atrás de prosperidade, atrás de saúde, mas não de arrependimento. Era um paraíso da terra, mas não
a bem-aventurança do céu. E o discípulo, ele não só, ele é chamado de uma forma individual, mas ele diz, se alguém vir após mim, ou seja, o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. O discipulado é um convite para uma relação, o discipulado é um convite individual e o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Ser discípulo não é ser admirador de Cristo, mas um seguidor. Um discípulo segue as pegadas de Cristo. Não há coroa sem céu. E não há céu sem renúncia. Ser discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina. Meu irmão, ser discípulo não é apenas frequentar uma igreja, não. Ser discípulo é seguir uma pessoa. E a pessoa, nós estamos aí para seguir, é Jesus. O versículo continua dizendo, e tomem cada dia a sua cruz. Ele está querendo dizer com isso. E o discipulado é um convite para uma renúncia radical. Cristo nos chama não para a afirmação do eu, mas para a sua renúncia. Nós precisamos abdicar de algumas coisas, como orgulho, soberba, presunção e autoconfiança, antes de seguirmos as pegadas de Jesus. Negar-se a si mesmo não equivale à aniquilação pessoal. Não se trata de anular-se, mas se trata de servir. Jesus falou, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então o discípulo de Jesus, ele tem prazer em servir ao próximo. O discípulo de Jesus, ele tem prazer em ser um servidor. Ele não está lá naquela posição de rei, naquela posição onde ele tem que ser servido, não. O discípulo de Jesus, ele tem a posição de servir, ele tem esse pensamento de servir. E é isso que Jesus nos ensinou. E ainda no verso, ainda 23, diz assim, tomem a sua cruz, a cada dia tome a sua cruz, ou seja, o discipulado também é um convite para morrer. A cruz não é apenas um emblema ou um símbolo cristão, mas um instrumento de morte. E Lucas fala isso. Lucas fala morrer a cada dia. Morrer dia a dia. Somos entregues à morte, meu irmão. Todos os dias. Todos os dias. Ora, quem é essa cruz? A gente fala assim, eu tenho a minha cruz é meu marido, minha cruz é minha esposa, minha cruz é essa doença, minha cruz é meu filho que desviou, minha cruz é essa dor que eu estou sentindo, não. Não é esse texto, não é isso o texto diz. Essa cruz se refere à nossa disposição de morrer todos os dias para o nosso eu. Não sou eu mais Cristo, não sou eu mais e vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele todos os dias, ele está disposto a morrer para os prazeres desse mundo, está disposto a morrer para a vontade da sua carne e viver de acordo com a vontade de Deus. Continuando ainda, o discipulado, e siga-me, finalzinho do versículo 23, e siga-me. Ele está dizendo com isso. E o discipulado é um convite para uma caminhada com Cristo. Meu irmão, ser discípulo é seguir a Jesus. Ser discípulo é andar com Cristo. É uma caminhada com Cristo. E esse desafio nos exigido todos os dias. Todos os dias. Em nossas escolhas, nossas decisões, nossos sonhos, nossos propósitos. Na verdade, seguir a Cristo é imitar a Cristo. Quando a gente segue a Cristo, a gente imita a Cristo. Ou seja, a gente ama o que Cristo ama, a gente aborrece o que Cristo aborrece.
Nós não faríamos uma coisa, tudo que nós vamos fazer, nós vamos pensar e dizer, o que faria Cristo em meu lugar? O que faria Cristo se estivesse aqui no meu lugar? Isso é caminhar com Cristo. Independente de onde você esteja, independente do que você vai fazer, independente do que você está assinando, do que você está conversando, você diz, Cristo faria isso? Isso é andar com Cristo. Isso é morrer todos os dias. Às vezes nós até teria nossa vontade de fazer isso ou aquilo, mas andar com Cristo é perguntar, Cristo faria isso? Cristo faria isso? Porque Cristo nos diz, estaria conosco todos os dias. Então o discípulo de Cristo, ele sabe, e Cristo está do lado dele, ele é andar com Cristo. E com isso, antes dele falar, antes dele agir, antes dele tomar qualquer atitude, ele para e pensa, Cristo faria isso? Eu estou fazendo? Cristo faria isso? Esse é o nosso desafio, é viver a vida na perspectiva de Cristo. Nós lemos o versículo 24, onde apresenta o outro ponto da nossa mensagem, e diz assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim, perder a sua vida, salvará. E ele está dizendo esse versículo, está dizendo que o discípulo conhece a necessidade da renúncia. O discípulo de Cristo conhece a necessidade da renúncia. Os valores de um discípulo estão invertidos. Para um discípulo de Cristo, ganhar é perder, e perder é ganhar. Ele dá, está perdendo, mas ele sabe, ele está ganhando. E a palavra de Deus diz, é melhor dar e receber. Então, assim, é meio invertido. O discípulo vive no mundo de ponta cabeça. Ou seja, para ele ser grande, é preciso ser servo de todos. Ser rico é ter a mão aberta para dar, para ajudar o próximo. Olha como é o discípulo de Cristo. Ele vive dessa forma. Ser rico é ser mão aberta. Ser grande é ser servo de todos. Ser feliz é renunciar os prazeres desse mundo. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele sabe disso. Ele fala, não, eu vou renunciar a esse prazer, porque assim eu sou feliz. Eu não vou ser feliz ainda com esse vício, fazendo ainda isso, aquilo que eu fazia quando eu estava no mundo. Então, ser feliz é renunciar aos prazeres deste mundo. Isso é ser discípulo de Cristo. Jesus continua nos amando e dizendo, me obedeça, leia a palavra, seja meu discípulo. Meu irmão, Satanás, ele promete a você glória, mas no final, ele não te dá glória, ele te dá sofrimento. Mas Cristo promete uma cruz, mas no final, ele lhe oferece uma coroa e lhe conduz à cruz. Cristo lhe oferece a cruz, no final te dá a coroa e te conduz, melhor dizendo, à glória. A glória. Mas se pensa assim, como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? O texto que nós lemos aqui no versículo 24, diz assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? Quando busca a felicidade sem Deus. A pessoa pode buscar salvar a vida e perdê-la quando busca a felicidade sem Deus. Meu irmão, nós vivemos numa sociedade
embriagada pelo prazer. As pessoas estão ávidas pelo prazer. Elas fumam, bebem, compram, vendem e viajam, experimentam drogas e fazem sexo na ânsia de encontrar felicidade. Mas depois experimentam todas as taças dos prazeres. Elas percebem que não havia aí o ingrediente da felicidade. Por isso, quando a pessoa busca a felicidade sem Deus, ela pode buscar todos os prazeres dessa terra, ela não vai encontrar. Porque nada desse mundo pode te dar uma verdadeira felicidade. Como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la, quando busca a salvação fora de Cristo. Há muitos caminhos que conduzem as pessoas para a religião, mas só um caminho conduz a pessoa para o céu. Só um caminho conduz a pessoa para Deus. E esse caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? Quando busca a realização em coisas terrenas. Quando você busca a sua realização em cima de coisas aí desse mundo, você pode achar, achou a vida, salvou, mas você vai perder. O mundo gira em torno do dinheiro. Ele é a mola que envolve o mundo. E o maior senhor de escravos da atualidade é o dinheiro. Muitos se esquecem de Deus na busca do dinheiro e perdem a vida nessa busca desenfreada pelos bens materiais. Mas o texto continua. O texto diz ainda: mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. E Jesus ir dizer, por perder a vida para então ganhá-la. E Jesus ir dizer, para o homem natural, seguir Cristo é perder a vida. Para o homem natural, renunciar às coisas do agora, em troca da bem-aventurança no porvir, é perder a vida. As pessoas sem Deus vivem sem esperança. Seus olhos estão embaçados para enxergar o futuro. Seus tesouros e seu coração está aí, Mas para um verdadeiro seguidor de Cristo, para um discípulo de Cristo, ele aspira uma pátria superior. Ele aguarda uma herança incorruptível. O verdadeiro seguidor de Cristo busca uma recompensa eterna, meu irmão. Não só aqui na terra. É uma recompensa eterna. Porque a nossa vida é passageira. O versículo 25 nos apresenta o terceiro. O versículo 25 diz assim: por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Aí diz: o discípulo sabe o valor inestimável da vida com Jesus. O discípulo de Cristo, o seguidor de Cristo, sabe o valor inestimável da vida com Jesus. Por quê? Porque o dinheiro não pode comprar a bem-aventurança eterna. Não pode. Você pode ter o dinheiro e for. Na hora que você for para o cemitério, meu irmão, ele não vai atrás de você. Não vai. Não vai. Transgredir com os absolutos de Deus, vender a consciência e a própria alma para juntar riquezas, é uma grande tolice. A vida é curta e o dinheiro perde o seu valor para quem vai para o túmulo. A morte nivela ricos e pobres. Nada trouxemos e nada levaremos deste mundo. O apostácio de Jesus em nenhum lugar é recompensado com a posse do mundo inteiro. Não vale a pena. Você pode ganhar o mundo inteiro,
você não estará no céu se você não for um verdadeiro discípulo de Deus. Se você não for um verdadeiro seguidor de Cristo. A salvação da alma, meu irmão, vale mais do que riquezas. Às vezes a gente está preocupado muito com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo. E estamos esquecendo do mais importante, é a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. É melhor ser salvo do que ser rico. O dinheiro se ganha e se perde. Mesmo depois de perdê-lo, é possível readquiri-lo, mas a alma não. Quando você perde a alma, não tem como reavê-la. E tem algumas pessoas que vendem a própria alma. Os princípios, os valores, a consciência, através de bens materiais, através de prazeres terrenos, através de popularidade. Porém, nenhuma quantidade de dinheiro, de poder ou de status pode comprar uma alma perdida. Nenhuma. E é isso que Jesus chama essa multidão aí para exortar. Porque no julgamento final, meu irmão, você pode ter o dinheiro e for, mas a conta não fechará. Se você for apenas um admirador de Cristo. Eu frequento a igreja há anos, mas você é discípulo ou admirador de Cristo? Você tem morrido todos os dias para o seu próprio eu? Ah, não, tem esse jeitinho, eu continuo fazendo, isso eu não abro mão. Não, negue-se a si mesmo, negue-se. Tome a sua cruz e anda. Seja um servo, e um servo verdadeiro. E para finalizar, o versículo 26 diz: porque qualquer é de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Significa se envergonhar de Cristo. Significa isso. Envergonhar de Cristo significa ser tão orgulhoso a ponto de não desejar, ou de desejar, né, não querer ter nada com Cristo, ou não desejar um relacionamento com Cristo, não desejar estar próximo de Cristo. Isso é negar a Cristo. Ser cristão nunca foi fácil, e nunca será uma posição de popularidade. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, diz: e todos eles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, meu irmão, é 1000 vezes melhor confessar Cristo agora e desprezar a popularidade do mundo, do povo, dos outros, do que ser popular agora e ser desonrado por Cristo diante do Pai no dia do julgamento. Às vezes você pode estar muito preocupado em ser popular nessa terra. Cuidado para no dia você encontrar um Cristo, Ele simplesmente não olhar para você e dizer: não vos conheço. Não vos conheço. Afastai-vos de mim. Esse texto ele é bastante claro. E há um preço para ser um seguidor de Cristo. Há um preço para ser um seguidor de Cristo. Eles que se envergonharem de Cristo agora, Cristo se envergonhará dele na segunda vinda. E quem se envergonhará de Cristo durante esta vida, se apartará dele eternamente. Essa palavra é uma palavra de exortação, uma palavra dura, não é uma palavra de, se você fizer isso, vai ganhar. E não, é uma palavra de, olha, veja se você é um discípulo de Cristo. Às vezes você tem até vindo à igreja, mas você tem sido talvez um admirador. Mas essa é uma reflexão pessoal. Essa é uma reflexão sua, é você e Deus. É você fazer uma reflexão sua, do seu comportamento todos os dias.
dentro de sua casa, do seu comportamento na sociedade. Talvez você tenha sido um seguidor ou um discípulo. Um discípulo está disposto a morrer todos os dias. Isso é uma ordem. O versículo foi claro para a gente. Toma a tua cruz dia a dia. Tomar a tua cruz dia a dia. Nós vamos morrer para nós mesmos, do nosso eu. Dizer não ao nosso eu todos os dias. Como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido? Como um discípulo? Ou simplesmente como um seguidor, um admirador de Cristo? Porque há essas exigências para um discípulo de Cristo. O texto não deixa dúvida do que Jesus é. O preço para mim e para você, para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. E nós vemos que só existe um tipo de seguidor, discípulo. E ser discípulo é seguir uma pessoa. E a pessoa que nós seguimos é Jesus. Então, que a gente possa refletir. Que a gente possa parar e refletir nessa noite. Eu tenho sido um verdadeiro discípulo? Um verdadeiro seguidor? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos, ó Deus, viver a vida conforme a vontade do Senhor, sendo seguidor do Senhor, sendo discípulo, não apenas uma pessoa que frequenta uma igreja, e lê a Bíblia e ora, mas um verdadeiro discípulo. Nos ajuda, meu Deus, a todos os dias dizer não para nós mesmos. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. E nós possamos mortificar a nossa carne todos os dias, para poder andar como Cristo andou, para poder, meu Deus, viver uma vida e agrada ao teu coração. Nós precisamos, Deus, do Senhor nas nossas vidas. Nos ajuda a dizer não para o eu e dizer sim para o Senhor com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas decisões do dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.